Módulo 1. Introdução à Filosofia. História da Filosofia. O tópico História da Filosofia é essencial no módulo 1, Introdução à Filosofia, pois oferece um panorama cronológico dos principais períodos e movimentos filosóficos, permitindo que compreendam a evolução do pensamento filosófico ao longo da história. Esse estudo histórico é crucial para contextualizar as diferentes abordagens e correntes filosóficas, bem como para apreciar as contribuições dos filósofos mais influentes. Ao abordar a história da filosofia, é comum dividir em períodos distintos, embora haja sobreposições e continuidades entre eles. A seguir, destacam-se alguns períodos e movimentos importantes da história da filosofia. Filosofia Antiga. Esse período abrange a filosofia desenvolvida na Grécia Antiga, desde os pré-socráticos, como Tales de Mileto, Parmênides e Heráclito, até os filósofos clássicos, como Sócrates, Platão e Aristóteles. Os filósofos gregos antigos exploraram questões fundamentais sobre a natureza do mundo, o conhecimento, a ética e a política, estabelecendo as bases do pensamento filosófico ocidental. Filosofia medieval. A filosofia medieval refere-se ao período que se estende aproximadamente do século V ao século XV. Durante esse período, a filosofia foi profundamente influenciada pela teologia cristã, mas também incorporou ideias da filosofia greco-romana e da filosofia islâmica. Filósofos como Agostinho de Hipona, Tomás de Aquino e Duns Scotus contribuíram para o desenvolvimento do pensamento filosófico nesse período. Renascimento e filosofia moderna. O Renascimento marcou um período de renovação intelectual na Europa, em que a filosofia foi impulsionada por um interesse renovado pela cultura clássica. Filósofos como Descartes, Bacon, Locke, Spinoza e Leibniz desenvolveram novas abordagens para questões epistemológicas, éticas, políticas e metafísicas, inaugurando o que é conhecido como filosofia moderna. Iluminismo. O iluminismo foi um movimento intelectual que se desenvolveu no século XVIII, enfatizando a razão, a ciência e a liberdade individual. Filósofos como Descartes, Locke, Voltaire, Rousseau e Kant contribuíram para esse movimento, promovendo ideias sobre a natureza dos direitos humanos, a separação entre igreja e Estado e a busca pela verdade através da razão crítica. Filosofia contemporânea. A filosofia contemporânea abrange o pensamento filosófico a partir do século XIX até os dias atuais. Ela inclui uma ampla gama de correntes e movimentos, como o idealismo alemão, com filósofos como Hegel e Schopenhauer, o existencialismo, com filósofos como Kierkegaard e Sartre, o positivismo lógico, também conhecido como empirismo lógico ou Círculo de Viena, foi um movimento que surgiu no início do século XX, com filósofos como Rudolf Carnap e Ludwig Wittgenstein. Eles buscavam aplicar os métodos e princípios da ciência para resolver problemas filosóficos, enfatizando a importância da análise lógica da linguagem. Outro movimento influente na filosofia contemporânea é a fenomenologia, desenvolvida por Edmund Husserl e posteriormente por filósofos como Martin Heidegger e Jean-Paul Sartre. A fenomenologia busca descrever a experiência subjetiva e a consciência, investigando como percebemos, interpretamos e atribuímos significado ao mundo. Além disso, a filosofia contemporânea também inclui correntes como o pragmatismo, com filósofos como Charles Peirce, William James e John Dewey, a filosofia analítica, com nomes como Bertrand Russell e Willard van Ormankine, e a filosofia da linguagem, com a contribuição de filósofos como Ludwig Wittgenstein e J. L. Austin. No século XXI, a filosofia contemporânea continua a se desenvolver, abordando questões atuais e emergentes. Temas como ética aplicada, filosofia da mente, filosofia da ciência, filosofia política, filosofia da tecnologia, entre outros, estão entre os tópicos de pesquisa e debate. Ao estudar a história da filosofia, é essencial analisar as contribuições dos filósofos mais influentes em cada período, bem como as correntes de pensamento e os debates que surgiram ao longo do tempo. É importante compreender as ideias e os contextos históricos e culturais que moldaram o pensamento filosófico em diferentes épocas, reconhecendo as influências mútuas entre os filósofos e suas diferentes abordagens.
A história da filosofia oferece uma perspectiva valiosa para os estudantes de filosofia, permitindo que compreendam a evolução do pensamento filosófico e os desafios enfrentados pelos filósofos ao longo dos séculos. Isso os auxilia a situar suas próprias reflexões filosóficas dentro de um contexto mais amplo e a compreender as contribuições dos filósofos que vieram antes deles. Em conclusão, o tópico História da Filosofia, no módulo 1, Introdução à Filosofia, fornece uma visão panorâmica dos principais períodos, movimentos e filósofos que moldaram a disciplina ao longo da história. Desde os filósofos gregos antigos até os pensadores contemporâneos, a filosofia tem evoluído, abordando uma ampla gama de questões e desafiando as perspectivas e teorias estabelecidas.